Oiê, seja bem-vindo ao nosso segundo devocional para você conhecer, do propósito, né, para você conhecer Jesus nessas férias. E bom, hoje a gente vai estar falando, o tema, né, do nosso devocional hoje é Jesus, o amável. E bom, a gente pode pensar várias coisas sobre Jesus e a coisa que a gente não pode questionar é que ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa amável, sabe? Jesus, ele era uma pessoa que era totalmente contra a violência em qualquer aspecto, tanto físico quanto emocional, sabe? Em todas as áreas, Jesus ele era totalmente contra a violência, ele não apoiava em momento nenhum, tanto física quanto psicológica, ele não apoiava, ele era sempre contra isso e ele demonstrava isso, e ele mostrava, né? Ele falava e ele exigia que as pessoas que andassem perto dele também sejam como ele. Ele era um pacificador, ele era uma pessoa que era totalmente mesmo contra a violência, com palavras, física, tanto que quando ele foi ser preso, né, ele não esperou os soldados começarem todo aquele movimento de começar a segurar todo mundo, mas ele já se colocou à frente e falou assim: quem que vocês estão procurando? Ah, sou eu, pode me pegar aqui, me prende. Sabe, ele poupou o máximo de violência possível, ele sempre foi assim, esse era o jeito dele, sabe? Ele não suportava violência em nenhum aspecto, sabe? O texto que eu queria ler com vocês hoje vai estar se passando em Mateus 5. Eu vou ler o 22 para começar, que vai falar exatamente sobre isso. Mateus 5, 22 vai falar: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão racá, que é um termo em aramaico que significa desprezo, é o equivalente a tolo, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Isso era um texto muito radical que Jesus dizia naquela época, que era: se você chamar o seu amigo de tolo, você chamar alguém de idiota, você está correndo um risco de julgamento. Isso é uma palavra muito forte atualmente pra gente, porque a gente tem muito mania de chegar pra pessoa e falar assim: nossa, mas você é um burro, você fez isso, você é um idiota. E sabe, Jesus ele tá falando pra gente que não é pra gente ser assim, não é pra gente soltar essas palavras e liberar isso sobre a vida das pessoas, mas é pra gente ser um pacificador, pra gente não soltar essas palavras ruins, pra gente não ficar chamando todo mundo de tolo, de idiota, mas é pra gente ser mesmo um pacificador, uma pessoa que libera a verdade sobre a vida de uma pessoa, pra sermos pessoas, né, que vão liberar amor, que vão ser amáveis mesmo, sabe? Jesus, ele sempre pensava antes de agir, sabe? Nós, os seres humanos, né, a gente é o único ser racional que existe na Terra, sabe? E a gente tem a capacidade de pensar, a gente tem a capacidade de raciocinar antes de agir, porém, em momentos cruciais da nossa vida, a gente normalmente age pelo instinto, a gente normalmente age como animais mesmo. Quando exatamente nos momentos cruciais, onde a gente precisa pensar, onde a gente precisa refletir, mas quando a gente está tomado pela raiva, a gente não age como uns seres racionais, que foi assim que que Deus nos fez, e a gente começa a agir como animais mesmo e agindo pelo instinto. A gente quer ser violento, a gente quer ser agressivo, a gente quer ser ameaçador, ser intimidador mesmo, mostrar respeito de alguma forma, quando na verdade na raiva a gente não pensa de forma certa, a gente normalmente não pensa. E Deus ele aconselha, né, quando você tá no momento de raiva, você se fechar, você: eu não vou responder agora, não tô apta a responder agora, sabe? Quando você estiver no seu momento de raiva, quando você estiver querendo mandar aquelas pessoas ir pro tanque de Bethesda, quando você quiser fazer coisas, querer bater na cara do sujeito, Deus ele aconselha você a, se possível, até sair do ambiente, foge da situação, sabe? Porque a gente tem sentimentos, isso é óbvio. E a gente, na ira, a gente vai tomar decisões ruins, a gente vai falar coisas ruins. Então, que se a gente estiver no momento de ira, é pra gente se afastar um pouco, dar uma acalmada, dar uma respirada. E, e a gente sempre tem, na verdade, em momentos cruciais, a gente sempre quer agir, a gente quer dar na cara. A pessoa foi grossa com a gente quer ser grossa, a gente tem resposta na ponta da língua. Já falei isso algumas vezes, quando eu era mais nova, eu já tava sempre preparada, tava sempre na defensiva quando alguém me falava alguma coisa. Às vezes as pessoas nem falavam, mas eu ficava pesquisando vídeo no YouTube. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu fazia muito isso quando eu era pequena, pesquisar lá top 10 patadas 2015 atualizadas
E eu assisti aquilo e eu tava sempre com a resposta na ponta da língua, mesmo que ninguém vence falar comigo, sabe? E às vezes a gente tem muito isso de ficar na defensiva, de querer bater logo que bate na gente, mas não é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser amáveis, a gente tem que ser pacificadores mesmo, sabe? Deus, ele nos deu 2 ouvidos e uma boca e foi por um motivo. Deus, ele nos deu 2 braços, não pra gente bater, socar, mas que a gente possa mesmo abraçar o nosso irmão, sabe? Quando você bate em alguém, você sente a dor na sua própria mão, é um efeito da física, sabe? Quando você aponta um dedo pra alguém, tem 3 apontados pra você, e sabe, é exatamente isso. Nossa estrutura não foi feita pra isso. Deus, ele não nos fez pra isso, ele nos fez pra abraçar, sabe? Como é bom você abraçar alguém, você não se sente bem, você se sente muito bem, você fica ali. Ai, que abraço gostoso. E é pra isso que a gente foi feito. A gente foi feito pra abraçar, a gente foi feito pra acolher, a gente foi feito pra ouvir o que a pessoa que tá precisando falar. E sabe, a gente tem muito zelo por algumas coisas. A gente pede a engenheiros que construam uma base forte na nossa casa. A gente, como é que fala? A gente usa cinto de segurança em carros pra gente se proteger, né? Porém, a nossa mente, que é uma coisa preciosíssima, a gente não tem arma nenhuma, a gente não tem segurança nenhuma. E, e a gente não se prepara, a gente não tá preparado para às vezes lidar com uma mínima ofensa que chega pra gente. A mínima ofensa a gente já quer agir, sabe? A gente às vezes não protege, não põe o cinto de segurança na nossa própria mente para ela não sair desenfreada falando tudo, sabe? E a gente não sabe lidar com as mínimas coisas, sabe? Você é um ser racional, você não é um animal, você não é uma máquina, você tem capacidade de pensar, você tem capacidade de segurar os seus instintos. Você não é programado para fazer alguma coisa, você é programado exatamente para pensar em qual é a melhor saída para aquela situação, sabe? E Jesus, ele era uma pessoa muito pacificadora, ele sempre pensava em tudo que ele ia falar, fazer. E ele não só isso, mas como ele exigia que as pessoas que andassem em volta dele também fossem assim. Em Mateus, ainda no capítulo 5:9, vai dizer assim: Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sabe, alguns discípulos ao longo da história de Jesus, eles acabaram não sendo tão pacificadores assim. Um exemplo foram os filhos do trovão, que quando eles passaram por Samaria, os samaritanos, eles acabaram cuspindo neles, né? Porque eles eram judeus e os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então, quando eles cuspiram os irmãos do trovão, né, que eram João e Tiago, eles falaram assim: manda descer fogo do céu, cai fogo na cabeça desse pessoal aí, esse pessoal que tá sendo rude com a gente. E Jesus, ele vai repreender eles. O mesmo caso foi com Pedro. Pedro, a clássica história que Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus, ele vai repreender ele e vai colocar a orelha de volta. Jesus, ele não precisa, às vezes a gente vai fazendo algumas coisas e Deus tem que consertar aquilo que a gente tá fazendo quando a gente devia ser os pacificadores, sabe? E Jesus, ele quer isso da gente, ele quer que sejamos pessoas pacificadoras. É um texto que é muito confrontante ainda hoje, naquela época ainda mais, que é ainda Mateus no capítulo 5, que vai falar assim: vocês ouviram que foi dito, ame ao seu próximo e odeiem seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Sabe, Jesus, ele vive de uma forma radical, ele vive de uma forma na contramão do mundo, ele vive de uma forma pacificadora e ele quer que a gente viva assim, porque essa é a melhor forma. Nós somos projetados para isso, nós temos a capacidade de raciocinar, nós temos a capacidade de pensar, não somos animais irracionais, a gente pode pensar, a gente pode, assim como Jesus, ser amável e viver da melhor forma possível. E bom, é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que você, com essa palavra, que ficou um pouquinho longa, mas que com essa palavra você possa buscar mais a Deus, possa entender mais um pouco, que você possa ler mesmo esse capítulo 5 de Mateus, que vai falar muito sobre essa questão de ser amável, essa questão de ser diferente, e que você andando com Jesus, você se torne um pacificador também.